Amigo, amiga, que coisa boa. Chegou a hora do nosso encontro com o nosso Conselho de Notáveis. Nossa, para aprender tanto, para saber tanto, o que acaba incomodando a vida deles no dia a dia, notícias que nem sempre a gente entende bem, mas depois que ouve-os falando, tudo fica mais fácil. Meu caro Marcelo Pereira está aí, o designer, tem também o Lula Vieira, publicitário, presente Manuel Tedinho, economista, e o também publicitário Elísio Pires, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. E Marcelão, é com você que eu começo hoje. O que você se ligou em que na semana que passou? Difícil sair da guerra aí, né? Que não é uma guerra, né? Como é que é uma operação militar especial, né? Ah, tá bom. Ok. Acho que todo mundo fica no fundo da cabeça a coisa da ameaça nuclear, né? Que não tem jeito, né? A gente sempre, eu fico me lembrando disso o tempo inteiro, né? É um negócio muito assustador, né? Porque não se entra em guerra com uma potência nuclear, né? É o que todo mundo está evitando, apesar de a gente talvez já estar numa terceira guerra mundial, né? Porque as sanções que tantos países estão fazendo é quase uma guerra por outras formas, né? De certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que isso aí toma conta de todo o noticiário, praticamente, né? Então, Petrópolis, que está numa situação terrível aqui do lado, né? Catastrófica, como talvez nunca tenha tido, ninguém nunca nem fala disso, né? É engraçado, porque esse assunto vira um monotema para a gente, né, da guerra. Mas isso que eu tenho pensado, tenho lido, tenho ouvido que nem rádio, assim, nas estações, no YouTube, enfim. Difícil pensar em outra coisa, né? Elísio Pires, e você se ligou em que na semana que passou, meu caro? Vou pensar em outra coisa, né? Porque essa história dessa guerra aí, só para não falar mais nisso, vou citar uma frase que está sendo reproduzida demais aqui, que é atribuída ao Einstein. Ele disse que ele não sabia como é que ia ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta ia ser com pau e pedra, que eu acho que realmente pode acontecer. Mas eu queria registrar, né, hoje o Dia Internacional da Mulher. Pô, não podemos esquecer isso. Vamos fazer essa marca. E eu acho que uma boa forma de fazer a marca é uma terceira via surgir com o nome da única mulher candidata a presidente, né? Vamos fazer uma torcida nesse Dia Internacional da Mulher. E fazer uma advertência também para uma reflexão de todos nós, que é o problema do levantamento recentíssimo do salário médio de mulheres no Brasil. Ele é 20,5% inferior ao salário médio de homens. Então, só isso já valeria a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher para ver se fazemos uma reversão nessa história horrorosa, né? Só complementando isso aí, é engraçado, né? O Bolsonaro e aliados e governo querem fazer um evento lá, em homenagem às mulheres e tal. Sem nenhuma mulher falando. O resto não avisaram que as mulheres vão estar na plateia, né? Inacreditável. Aliás, a melhor do Bolsonaro é que o Bolsonaro recentemente vetou uma lei que dava aquela proteção, né, para as mulheres, né, mulheres pobres e tal. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, ele fez um decreto instituindo a distribuição do protetor lá para as mulheres. Inacreditável, né? Manuel Tedinho, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu caro? Como todo mundo, eu me liguei na Ucrânia, na barbaridade criminosa do Putin. E o que eu acho que o Putin já perdeu essa guerra. A Rússia pode ocupar a Ucrânia a hora que quiser, não, com muita dificuldade. A Rússia já poderia ter tomado a Ucrânia. Foi uma desmoralização das tropas russas, totalmente, a incapacidade, a incompetência. Pela correlação de forças, a Rússia tem muito, o exército, as forças armadas russas são muitas vezes o tamanho da Ucrânia, mas a Ucrânia, ao contrário de desmoralizado, mesmo que perca, o exército e o povo ucraniano sai fortalecido pela prova de coragem, de competência, de garra. Essas sanções econômicas vão destruir a Rússia por algum tempo. Hoje, dia 8, o Biden proibiu qualquer empresa que faça negócios com os Estados Unidos, importe petróleo e gás
da Ucrânia, quer dizer... Sabe onde é que ele está agora resolvendo buscar o petróleo que era da Rússia? Onde é que ele está indo buscar agora? Venezuela, com Maduro. Venezuela! Maduríssimo. Mas o país que tem menor custo e maior capacidade de aumento de produção é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem muito petróleo a baixa profundidade, muito fácil de extrair. Mas o maior produtor mundial é a Rússia. Sim, mas isso é uma questão... O maior exportador, né? Maior exportador. Não, e produtor. Mas isso é uma decisão estratégica da Arábia Saudita. Na verdade, a Arábia Saudita pode produzir muito mais do que produz hoje. Ele não quer esgotar ou não quer ir... Os próprios Estados Unidos são grandes produtores, né? Agora é autossuficiente, os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. A gente tem que lembrar que há, sei lá, 4, 5 meses, o barril de petróleo estava 40, 50 dólares. Né? Hoje está 130. Bateu 130 hoje. Não, e a previsão do Putin é que vai a 300 dólares. Previsão hoje do Putin. Mas o que vai acontecer é que os Estados Unidos, na verdade, estavam segurando a produção de shale oil, né? Quer dizer, shale oil. Então, aquele petróleo que causa muito dano ao meio ambiente. Já foi dada a largada, quer dizer... Claro, o problema é que você não aumenta a produção em shale oil de uma semana para outra. Demora 3, 4 meses para fazer. Cara, o mundo vai pagar esse preço e eu acho que o mundo está disposto a pagar esse preço. Agora, a Rússia não tem chance de ganhar essa guerra no médio e longo prazo. Ela já perdeu. Agora, o medo que dá, pelo menos lá atrás da minha cabeça, é a coisa da ratazana acuada, né? O Putin não pode lançar míssil sem os generais. Não tem como. Os generais vão querer fazer isso? Isso é uma outra pergunta, né? Vou fazer uma previsão. O grande vitorioso dessa crise vai se chamar China. Já é, né? Claro. Porque a China está recebendo tudo mais barato da Rússia agora. E agora a China não vai fazer favor para a Rússia, não. Não vai comprar petróleo. Nem votou na Assembleia da ONU. Nem votou. Não, mas não votou a favor da Rússia, não. Sim, né? Mas não votou a favor. Se absteve de votar. Pois é. Isso já é algum sinal. Isso não é aliança, né? Não é aliança. Mas o Thomas Friedman escreveu um artigo no New York Times que ele diz o seguinte, ele diz que para o tamanho do comércio, a China cresceu na época do mundo globalizado. O livre comércio foi o que fez a China o que ela é hoje. Então, guerra não interessa a China. O século XXI é um século asiático. A frase dele. Já estava esperando, né? A questão está acontecendo, né? Essa guerra da Rússia, ela está provocando a reação, assim, a longo prazo, pelo menos nos países em geral, é diminuir a dependência de alguma fonte de energia, ou de algum bem de outro país, assim como é a relação ao gás, né, ao petróleo, ou fertilizantes, ou, enfim, até máscaras, né, anti-Covid e tal, né? Está fazendo com que essa coisa do comércio, como estava até agora, esteja mudando, né? Então é ruim para a China, né? A China não está gostando disso, né? Não está gostando nem um pouco. Não está gostando nem um pouquinho, porque os países estão mudando a forma de... toda a cadeia produtiva vai mudar, o comércio mundial vai mudar. Como diz os americanos chamam isso source supply. Quer dizer, eles vão source os supplies dele em vários outros lugares, vão diversificar as fontes de insumos. Em relação a isso, o Brasil é super vulnerável, né? Porque ele se desindustrializou enormemente, né, nos últimos 30, 40 anos. Mas o mundo todo desindustrializou, Marcelo. Se você olhar os Estados Unidos de 30 anos para cá, desindustrializou barbaramente. Porque quando você aumenta para um nível mais sofisticado da economia, o que ganha importância são serviços. Então, é design, é serviço financeiro. Sim, com certeza. No Brasil, talvez até essa desindustrialização tenha acontecido um pouquinho cedo, né? Porque
tornou a gente é muito vulnerável, né, em relação a um monte de coisa. A gente é muito vulnerável, Marcelo? Então tem que olhar... Em relação a essa dependência tão... a gente é muito vulnerável. Vou botar mais um dado aí. O Brasil caiu na armadilha da renda média. É verdade. Aquela famosa armadilha da renda média. O que é essa armadilha da renda média? Coisa de vai demorar um economista, programa né? inteiro. Coisa de economista. Mas o Brasil, por que a China aproveitou, se industrializou e o Brasil se desindustrializou? O Brasil já tinha uma economia na época mais complexa, né, década de 80, 90, mais complexa do que a China. A China tinha capital humano disciplinado, o Elise vai reconhecer a frase, tinha um modo de produção muito bem organizado. O capital humano dele, muito confucionista, né, muito apropriado para a indústria, para esse processo industrial taylorista ainda, que era o caso naquela época. O Brasil não tem essa mão de obra, não tem escolaridade. E você tem que olhar o outro lado também. A China, apesar de ter muita pobreza, muito analfabetismo naquela época, é tão grande que a quantidade de pessoas educadas já teriam produtividade adequada para tocar a indústria. O Brasil não tem. Como é que o Brasil vai ser um país industrializado se não tem população educada? É impossível. Mas uma dos gargalos é esse, uma coisa que a gente tem uma deficiência histórica, né? Então tanto de uma política industrial, uma política econômica... Não me fale em política industrial que me dá arrepios. Isso é uma conversa só com o Elísio Pires. Você é o único economista aqui, eu não vou quem sou eu para discutir com você, mas há controvérsias em relação a isso. Tem total controvérsia. E há esse gargalo da educação, dos investimentos, enfim, né? A melhor comparação é com a Coreia. A Coreia é um país que Inacreditável a Coreia. Educação. Agora, em geral, na Ásia, né? Eu posso estar enganadíssimo também, mas assim, a presença do Estado nesse desenvolvimento inicial foi forte também, todos eles. Na Coreia, cara, a presença a Coreia... desde a década de 70, final Coreia do Sul, por favor. A Coreia do Sul. Desde o final da década de 60, 70, teve uma política macroeconômica responsável, não gerava déficits. É verdade que tinha uma economia oligopolizada, mas o governo investiu em equilíbrio fiscal e em educação. A gente tinha a mesma proporção de produtividade em relação aos Estados Unidos na década de 60. Hoje a gente está... a Coreia tem 3 ou 4 vezes mais proximidade à produtividade americana do que a gente. Quer dizer, é só isso. A gente não teve a competência, apesar de ter... a gente só não teve a competência, de se preparar para o desenvolvimento. Não, só para lembrar, o grande crescimento no Brasil é de 30 para 80. Isso. De 30. Começou com um tal de Getúlio. Teve que ter esse empurrão, né? Porque não. Mas saiu do café com leite, né? O Getúlio é o que a minha filha adora fazer de brincadeira. É bom, mas é ruim, né? Mas também é bom. Mas é ruim a beça, né? Vocês passaram por um momento que eu acho que deve ser registrado e apontado. O problema da educação. Agora, os novos levantamentos feitos com a volta à escola, a volta presencial, as pesquisas realizadas são terríveis. Nós já éramos ruins, demos passos atrás. Quer dizer, o nosso nível educacional está começando a ficar bem pior do que já era, que não era nenhuma maravilha. Foi nisso que você se ligou na semana que passou, ou teve mais alguma coisa? Não, eu acho que foi o rescaldo de tudo que está acontecendo. E a volta presencial, por estar presente na casa de uma moça que é educadora e que passa os dias lamentando os números que recebe a respeito da situação da educação no Brasil e o que a nossa máquina educacional está encontrando
na volta às escolas, e os buracos que nós estamos deixando em tudo. Quer dizer, as crianças estão voltando com problemas gravíssimos de reinserção no estudo, com atrasos enormes, e que vai nos fazer ficar, a médio prazo, muito atrás desses países que a gente estava falando aí. Quem tem filho pequeno como eu, adolescente, tem medo, porque realmente... Principalmente de escola pública. Pois é. Claro. As escolas particulares conseguiram, em alguns casos, implantar um sistema online razoável, que é melhor do que nada, né? Com certeza. Mas mesmo assim, melhor do que nada, porque não é longe de ser bom, melhor do que nada. Né? É isso que eu ia falar. Mesmo nas escolas privadas, apesar de não ter sido tão trágico, também houve eu fiquei observando, elas vinham para casa, eu ficava observando elas terem aula, assim, não tem menor tecnologia de ensino online, sabe? Há um problema também que a gente deve registrar, quer dizer, dentro disso tudo, é a fuga dos cérebros no Brasil. Quer dizer, o sonho do jovem hoje é rapidamente se mandar. E eles estão indo sem a promessa de voltar, sem a vontade de aprender e voltar, e aqui aplicar o seu conhecimento. Os jovens estão pensando em fazer a vida lá fora. Quer dizer, nós estamos exportando inteligência. É doloroso. Nisso o Brasil é ciclotímico, né? Assim, era anos 80, depois da época do Collor, né? Depois, agora voltou. Agora, se você pergunta nos colégios dos nossos netos, das nossas netas, o sonho médio das crianças é esse. Eu quero estudar nos Estados Unidos, quero estudar na Europa, e não quero voltar, porque aqui é tudo assim. Nós perdemos o espírito, né, do patriotismo, do orgulho da nacionalidade. Nossos filhos e netos repetem a ladainha que ouvem das nossas bocas dentro de casa. Os pais que têm essa ladainha, esse país não serve, não vai dar em nada, tem que sair daqui, quero ir embora. Eles ouvem isso dia e noite. Todos eles têm como sonho o desejo mais recôndito do coração dos pais, se arrancar. O que diz respeito a mim, eu falo assim, eu nem falo assim, olha, vai embora daqui, não fica aqui, não. Eu falo assim, olha, estuda muito, estuda uma língua, estuda inglês, fica proficiente nesse negócio, porque para te dar liberdade de você ir para onde você quiser. Marcelo, nós somos exceções. Eu também digo para os meus filhos estudarem e muito para investir aqui no espaço que requer competência. É o que está discutindo até agora. O que falta ao Brasil? Competência de gestão, de liderança, de formulação, de elaboração, ousadia nos empreendimentos. Tudo isso necessita de quê? De cérebros, bons cérebros, que a gente, infelizmente, quando os tem, Lula reafirma o que a gente já sabe, e você pontuou historicamente, eles estão indo embora, né? Não estão ficando aqui, infelizmente. Pois bem, Lula Vieira, para refrescar as nossas almas, o que você tem aí de literatura para a gente ler nos próximos dias, meu caro? Pois é, ontem foi meu aniversário. Parabéns para você. Garoto. E a Mary e o Zueni Ventura, que foram em casa, me trouxeram um presente absolutamente precioso que eu divido com vocês. O livro é novo, é um trabalho exaustivo do seu autor. São algumas situações de Fernando Pessoa captadas ou colhidas por José Paulo Cavalcante Filho. É um trabalho de décadas de pesquisa, onde ele reuniu, o autor, algumas grandes frases de Fernando Pessoa a respeito de acontecimentos, de pensamentos, de momentos da sua vida, da vida do mundo. Então você encontra aqui a profundidade, a grandeza de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas que esse mundo já teve, divididas em capítulos, em cada assunto, onde você ouve a opinião e os pensamentos dele. Por exemplo, há um pensamento em relação a tudo que a gente falou, em relação à eleição, à opinião do público, etc. O Fernando Pessoa dizia a respeito do público, que o público não quer a verdade, ele quer a mentira que mais lhe agrade.
Eu acho isso. Genial. O livro todo é assim. Ele é Eu é um absurdo, recomendo, né? saiu agora. Esse homem é um absurdo. Um publicitário, esse colega, que criou a expressão, o slogan de Coca-Cola em Portugal, que serviu para acabar com a Coca-Cola em Portugal. Porque o governo do Salazar proibiu a venda da Coca-Cola lá, porque considerou que o slogan sugeria que era um vício. Imagino que até nesse ponto estava certo. Era Coca-Cola, primeiro estranha, depois entranha. Essa foi o slogan que o Fernando Pessoa Que fez para a maravilhoso, Coca-Cola. cara. Olha que é verdade, hein? E é verdade. E pois é. Ô, Lula, esse aí são só citações do Pessoa ou tem dos heteronômios também? Todos. É de Pessoa como ente. Tem todos eles, e citada a fonte, em que momento. Agora, o livro para você não dormir e passar o resto da vida encontrando, porque realmente é um dos maiores pensadores, um dos maiores poetas que o mundo já conheceu. Ao lado da minha cama tem lá a caixinha do Pessoa, das claro. poesias dele. Tá? Você é um homem sério, exatamente. Quem é a Lula. editora, Lula? A editora A editora, perdão, da Record. da Record. É a editora Record. Rodrigo Lacerda, grande editor. Só quero te dar um conselho. Não me receba nos próximos dias. Porque certamente eu irei à sua casa para roubar esse livro. Pra Então, roubar esse livro. não abre, se eu tocar a campainha, não abra a porta em circunstância alguma. Mas você sabe que ladrão que rouba ladrão, né? Então não. Esse é um caso que não é bem verdade, porque esse eu ganhei, mas. Essa é uma exceção. É uma exceção. Isso aí. Roubar livros nunca foi pecado. Marcelo Pereira, o que vamos ver nos próximos dias também para refresco ou não das nossas almas? Em tempos de Oscar, eu acabei assistindo outra coisa. Eu fui ver no cinema O Poderoso Chefão. Que maravilha. Tá na tela grande, cara, a cópia restaurada, que foi 50 anos do primeiro, né? Poderoso Chefão. Isso. E eu já li tanto, assisti tanto esse filme, já li tanto sobre ele também. Assim, aquela última cena que eles fecham a porta assim na cara da Diane Keaton, né? Ela vê que o que ele se tornou e que a vida dela se tornou. Eu fiquei em lágrimas, assim, mas lágrimas estéticas, sabe? Estéticas, depois de ter terminado de ver essa coisa, né? Porque o filme é muito emocionante. E se você juntar com o começo, aquela tela preta e a voz do chefão falando, e a câmera saindo. É uma coisa louca. A história da fotografia desse filme é uma coisa à parte, né? Ele saía no pau lá com o Coppola, porque ele queria a marcação certinha, né? As pessoas saindo para a luz e voltando. A luz que você não vê o olho, né, do Don Corleone, né? Fica uma luz direta, assim, uma luz difusa de cima, assim. Você não vê o olho das pessoas, a maldade, o sentimento, né? E eu fui com meu pai, que é um grande cinéfilo, e fui com a minha filha também, de 15 anos, que é a geração TikTok, né? Mas eu assisto Hitchcock com ela, apresento os clássicos para ela, e ela tem saco de ver, né? E ela achou muito longo, mas ela gostou muito, assim, né? Foi 3 horas. No meio do filme ela estava meio, pai, não sei o quê, mas ela... Maravilha. E depois, em casa, ela veio para minha casa e a gente assistiu Casablanca com ela. Eu acho que assisti Casablanca umas 20, 30 vezes. Eu sou capaz de reproduzir qualquer diálogo de Casablanca. Exatamente. E a próxima agora que eu quero fazer com a Manu, com a minha filha, a gente assistiu o Play It Again, Sam. Sim. Que é o roteiro do Diário, né? Que ele é um cara louco por Casablanca e com o alter ego. O falante dele é o Humphrey Bogart, né? Go ahead, kid. Você quer gravar, pega ela lá, vai dizer que era muito legal. Tá na hora do... Se liga em que na semana que chega, Marcelo? Cara, eu só penso nessa porcaria dessa guerra aí, cara. Eu fico trabalhando, deixo o YouTube ligado nas emissoras ao vivo, às vezes passo no jornal e dou uma olhada.
É um negócio meio que está me consumindo, está até fazendo mal, sabe? Estou ligado nisso, ver o que vai dar, se abre alguma brecha de algum tipo de negociação, de parada, né? Mas é o nosso desejo, não tenha dúvida disso. Meu caro Lula Vieira, se ligue aqui na semana que chega. Mesma coisa com o Marcelo Pereira, e também eu quero acompanhar de perto a justiça que se faça ao Mamãe Falei, talvez o mais infeliz dos seres humanos, né? Finalmente a justiça foi feita, como o outro deputado do Jairinho, e as pessoas se desnudando, né? Esses caráteres que nós elegemos e que estão por aí enojando a sociedade brasileira. O Mamãe Falei é um exemplo típico, né? Mas tem outros. Infelizmente. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega, Elísio? Olha, nessa semana, eu, obviamente, como qualquer bom brasileiro, estou ligado na crise de fertilizantes, né, que está sendo anunciada, né, praticamente todo dia. Então, por isso, eu me liguei, sabem que não? No pó mágico. Sabe o que é pó mágico? É um pó de rocha, que é uma coisa muito recente no Brasil, né, é uma remineralização. Isso foi, inclusive, criado, regulamentado em 10 de dezembro de 2013, né, essa lei do pó de rochas. Eu vou ler uma frase aqui que explica bem o que é o pó de rochas, né, o pó mágico, que é uma frase da Suzy Teodoro, que é uma geóloga famosa, professora da Universidade de Brasília, que ela diz o seguinte: a ideia de juntar o setor mineral ao setor agrícola é excelente saída. Enquanto para o setor mineral esses materiais, né, as rochas, representam um problema ambiental, em seu armazenamento, elas podem servir de insumos para a agricultura. O problema é uma solução, um que é problema vira a solução do outro. Então, eu sou meu objetivo pó mágico, que é o pó de rocha. Está me ocorrendo uma coisa: nós estamos em ou possível crise de falta de adubo, por burrice nossa, porque a merda presidente aí que, né? A merda que vi na cabeça. Ai, meu Deus do céu. Não. Vamos começar essa Manuel. Toda crise tem significa uma oportunidade, né, Lula? Tá vendo? Se fosse eficiente extrair fósforo, potássio e nitrogênio no Brasil, a gente já estaria fazendo, né, gente? Nós não estamos falando disso. A gente tem a agricultura mais avançada do mundo e tem uma das minerações mais avançadas do mundo. Se isso não aconteceu até agora, é porque é ineficiente, ou seja, é muito caro produzir isso no Brasil. Ninguém é imbecil, ninguém joga dinheiro pela janela, gente. Então, se a gente não tem... Olha que joga, o pior problema é esse, é pena que joga, né? E tem outra coisa. Ele está falando de outro tipo de adubo. Eu estou falando daquilo que o Brasil sabe fazer maravilhosamente bem. Mas NPK não tem. O problema é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Não, merda tem tudo isso e nós sabemos fazer muito bem. Gente, agora, o melhor desse papo todo foi ouvir o Elísio falar remineralização de uma tacada só e sem errar. Agora, remineralizar o solo é uma coisa boa mesmo. Independente se tem NPK ou não. Com certeza. Ih, rapaz, vai ser... NPK, todo mundo sabe o que é, não precisa explicar, não. Não. É nitrogênio, fósforo e potássio. Tá bom. Caiu o Tedinho, tá ligado em quem? O Manuel tá ligado em quem? Isso, pronto. Eu tô ligado no preço da soja, que eu vou receber algum por aí. Oh, meu Deus. Tá vendo? É por isso. Acabou. Isso que ele sabe do potássio. Tá Semana que vem tem mais. Semana que vem. Aguarda a sua inscrição aqui. Tchau. Até semana que vem. Grande abraço. Se liga.